Bom dia, graça e a paz, queridos. Estamos aqui para mais uma live, mais um culto nessa manhã de domingo. Estamos aguardando aí os nossos irmãos entrarem. Então, a hora que vocês entrarem, vai dando um ok, vai compartilhando o link da nossa live para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Seja bem-vinda, irmão Gleidson, acho que é a irmã Elinéia. A paz, um bom domingo, um bom dia abençoado. Henrique. Jurandir, é esse? Jurandir. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Já já estaremos começando com uma oração e entoaremos alguns louvores ao Senhor. Nesse domingo, de forma especial, estamos gravando aqui da casa dos meus cunhados, Renata e Henrique. Queremos aqui da casa deles abençoar o maior número de lares em que a gente puder entrar com a palavra de Deus e louvores que engrandecem o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, nós somos gratos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos, mesmo que através da internet, mesmo apesar do distanciamento físico, mas há uma aproximação, há uma proximidade pela ferramenta do Facebook. Nós somos gratos por isso e pedimos agora que em cada casa, em cada lar onde o Senhor se fizer presente, que a tua bênção esteja ali, onde, Senhor, a nossa voz alcançar, onde a casa, a família, o coração que encontrar e a nossa voz se chegar, Senhor, que chegue a tua voz, que chegue a tua presença, que chegue a tua bênção, que chegue a tua cura, a tua salvação, a tua restauração, a tua transformação. Nós oramos assim, Senhor, pedimos, Senhor, que tudo que fizermos aqui seja para a glória e honra do teu nome, para a edificação da tua igreja e para a salvação daqueles que precisam de salvação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora. Você que entrou enquanto eu orava, estou vendo aqui irmã Aline, minha sogra, irmã Sandra, irmã Fátima e outros irmãos aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Irmã Maria Clara, pastor Vanderlei, irmão Lau Vieira. Sejam bem-vindos. Nesse momento nós vamos cantar ao Senhor aqui e seremos conduzidos pela minha esposa, meus cunhados, num momento de louvor. Eles não querem aparecer, mas vocês vão ouvir a voz deles aí, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
a ti, Jesus. Adora o Senhor na sua casa junto conosco. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Adoração é a experiência de gente que teve um encontro com Jesus. A adoração não tem a ver com as circunstâncias da vida. A adoração não tem a ver com quando tudo vai bem na minha vida, então eu consigo cantar e adorar a Deus. A experiência do apóstolo Paulo e do Silas na prisão, ali em Atos capítulo 16, nos revela, assim como também a história de Jó, nos revelam que a adoração nada tem a ver com circunstâncias de bonanças, com circunstâncias de felicidade, de alegria e de contentamento. Mas a adoração tem a ver com um coração que se encontrou com Jesus, com gente que encontra Jesus, com gente que entende a revelação de quem Jesus é. Ele é o Cristo de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o fruto da graça, do amor de Deus por nós. Ele veio nos resgatar, nos salvar, nos redimir. Gente que entende isso, a única coisa que consegue fazer é cair de joelhos e adorar a Jesus. Por isso, nessa manhã, continue conosco, vamos continuar adorando o nome do Senhor, declarando que o nosso coração está quebrantado diante dele. É o título da próxima canção, Quebrantado. Vamos adorar. Pode puxar.
cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Te adoramos nessa manhã, Jesus. Amém, Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar em nossas vidas. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça que nos alcança e que alcança vidas ainda nos dias de hoje. Nós oramos que esse amor que nos alcançou alcance cada vida nessa nação, alcance cada beco de favela, alcance cada mansão mais luxuosa, Senhor, do mais rico ao mais pobre, do negro, o branco, o louro, o mulato, Senhor, seja quem ele for, todo aquele que precisa da tua salvação, Senhor. Ah, Pai, que a tua salvação entre nessa manhã, que a tua graça invada corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos. Bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia. Nesse momento eu vou pedir o Henrique para fazer uma oração. A gente sempre tem
orado pela nossa nação. Há uma preocupação no meu coração, não uma preocupação política, não uma... A minha cunhada Renata, gente, não uma preocupação, né, de uma via política. Eu não estou preocupado com candidatos, eu estou preocupado com a nossa nação. A pessoa que torce para o presidente dar errado, que torce para um governo dar errado, ela deve ser maluca, porque a gente mora aqui, a gente vive aqui, nossos filhos, o futuro deles estão aqui. É uma nação abençoada, nós cremos nisso. Por isso, nesse momento, eu vou pedir o meu cunhado Henrique para orar pela nossa nação, pelos políticos, pelos líderes e pelas igrejas também, que Deus levante igrejas firmes e fortes, atuantes, gente de caráter, disposta a mudar essa nação. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado por cada vida que está assistindo essa live, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o seu poder, Pai, que a tua graça, Pai, possa entrar em cada lar, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Deus. Pai, neste momento te pedimos pela nossa nação, Pai. Amém, em nome Senhor. de Jesus, te pedimos pelos nossos governantes, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar estendendo a mão sobre essas vidas, Pai. Aleluia, sobre os Pai. integrantes do Executivo, do Legislativo, Aleluia, do Judiciário, Senhor. Pai. Faz Em isso. nome de Jesus, que o Senhor venha estar direcionando, Pai. Amém, Que Deus. todos possam estar no senso comum, Pai, de fazer o melhor para esse país, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai, joga por terra toda a competição política, Amém, Pai. Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o objetivo seja maior, Pai, o objetivo maior seja o melhor para a tua nação, Pai, para Amém, essa Deus. nação, Pai, que é tua, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, Da nossa abençoa glória, nossos Pai. governantes, Pai. Sim, Usa-os, Senhor. Pai. Em nome de Jesus, joga por Aleluia, terra Senhor. tudo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Em Jesus, nome de toda Jesus, vaidade, Pai. Senhor. Pai, te peço pelas tuas igrejas, Pai, espalhadas pelo Brasil, Pai. Nos dê Amém. sabedoria, Pai. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, ouça a nossa oração, Pai, Amém. pelo Brasil, Senhor. Pai. Em nome de Jesus, Amém, Deus. Pai. Deus, eu te peço. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém, gente. Como eu havia falado já na live do domingo passado, eu tenho proposto no coração partilhar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, todo domingo você já sabe que eu vou pregar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa maneira de pregar chama pregação expositiva. Era a pregação dos reformadores, João Calvino e os grandes reformadores pregavam assim, livros inteiros da Bíblia, e assim a gente aprende tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. A gente acaba não aprendendo só aquilo que nos interessa, né? Porque tem questões na Bíblia que às vezes ferem a nossa alma e a gente quer pular por cima disso, mas a minha ideia é partilhar isso com você. Então, o tema da nossa meditação, da nossa reflexão nessa manhã é lições das provações e das tribulações. E o texto de hoje é segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 8 até o versículo 10. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra ela comigo. Ou se está no seu tablet, celular, né? Ligue a sua Bíblia e leiamos juntos. Se você está sem ela, ouça a O leitura. som sumiu. Tá? Estão me ouvindo, gente? Me disseram aí que o som sumiu. É porque o nosso está atrasado. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinal aí, quem está me ouvindo, quem não está. Deixa eu ver aqui nos comentários. Aqui pra mim também. Tá saindo o som, gente? Então tá bom. Vamos ler o texto que diz assim: Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará
a nos livrar. Amém. Esse texto do apóstolo Paulo é um texto que fala sobre tribulações e provações, é um texto em que Paulo vai expor uma provação da sua vida. Ele agora fala dele mesmo. Ele já havia falado nos versos anteriores, como nós estudamos nos 2 domingos anteriores. Paulo já havia falado sobre que Deus é aquele que consola, que Deus é aquele que conforta o crente na sua provação, nas suas tribulações, em suas angústias, em seus sofrimentos. Paulo já havia falado que Deus, ele provê consolo em momentos de sofrimento na vida do cristão. Mas agora o Paulo, ele expõe um momento particular da vida dele, ele dá um exemplo dele mesmo, de que ele, Paulo, havia passado por tribulações, e tribulações assim, de níveis assim, né, hard, um nível máximo, um nível assustador, ao ponto dele declarar que ele se desesperou da própria vida. Paulo achou que as tribulações que ele estava enfrentando naquele momento levaria ele à morte. Então é disso que a gente vai falar, né, nessa manhã. Que lições a gente aprende com essas tribulações e esses sofrimentos e angústias que o apóstolo Paulo passou? Que lições nós podemos aprender? Nós falaremos de 3 lições. Eu gosto muito de sempre, você já deve ter percebido, falar de 3 pontos, o famoso sermão presbiteriano. Então, você sabe que eu vou falar aí de 3 pontos. Então, quais são esses 3 pontos, ou quais são essas 3 lições que a gente aprende com esse revelar do apóstolo Paulo, essa revelação que ele fala, dessa provação extrema que ele passou? A primeira lição é que quanto mais consagrado for um cristão, maiores são as provações que ele atravessará. Então, quanto mais crente você é, quanto mais santo, quanto mais sua vida é dedicada a Deus, quanto mais você se submete à vontade de Deus, quanto mais você coloca a sua vida no altar e se rende a Deus e diz: Deus, faz de mim sua vontade, quanto mais você se desprende das coisas desse mundo e se agarra às coisas celestiais, quanto mais você é santo, mais provações você passará na sua vida. É isso que Paulo está falando no versículo 8. Ele nos dá a entender, o versículo 8 ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber a que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Ou seja, Paulo está dizendo, algumas versões vão dizer: eu não quero que vocês ignorem acerca das tribulações que nos sobreveio na província da Ásia. Paulo, ele está falando de a sua vida missionária. Ele estava em missões, dedicando sua vida a Deus. Paulo decidiu que sua vida era de Jesus e que ele viveria para então pregar o evangelho de Jesus. E ele dedica a sua vida a Jesus, e nessa dedicação total da sua vida a Jesus, ele se desprende de tudo que ele tem e se lança nos campos missionários. Eu lembro uma vez que minha professora de evangelismo criativo no seminário, ela disse que onde houvesse uma civilização, o apóstolo Paulo, ele chegou naquele período em que ele viveu, ele chegou. Não houve um lugar onde não que tivesse civilização que Paulo não tenha chegado. O apóstolo Paulo pisou lá e pregou o evangelho de Jesus. Aquele homem não mediu esforços, mas aquele homem que não mediu esforços, quanto mais ele se entregava na batalha pelo evangelho, pela pregação das sagradas escrituras, pela salvação do perdido. Paulo era um homem missionário, tinha um coração apaixonado por vidas. Ele queria ver as vidas se rendendo ao reino de Deus, a mensagem de salvação de Jesus. Ele queria ver vidas sendo transformadas, porque ele experimentou essa transformação na vida dele. Quando você vê a história do apóstolo Paulo ali em Atos capítulo 9, o encontro que ele tem com Jesus e a transformação pela qual ele passa, você percebe que
esse encontro mexeu tanto com o apóstolo Paulo, a conversão dele foi tão forte, tão genuína, tão verdadeira, que ele desejava ver outras pessoas terem esse encontro com Jesus também, e ele saiu por tudo quanto é canto anunciando esse evangelho. Pois bem, ao anunciar esse evangelho, ele encontra muitas lutas, muitas tribulações, muitas angústias. E aí ele cita uma dizendo que na Ásia lhe sobreveio uma tribulação na Ásia, mais especificamente na cidade de Éfeso. Éfeso que era a capital lá da Ásia, uma província da Ásia, e era uma colônia romana. Éfeso, um lugar onde se adorava a deusa Diana. Paulo chega nesse lugar e Paulo começa a pregar o evangelho ali. E porque Paulo entra nesse lugar e começa a anunciar o evangelho, as pessoas ali que viviam em torno do templo da deusa Diana, tudo ali em Éfeso girava em templo da deusa Diana. O comércio era um comércio de imagens da deusa Diana. O comércio girava em torno da religião. Tudo ali tinha a ver com a religião, ligada àquela deusa chamada Diana. E Paulo começa a pregar e as pessoas começam a se converter. E há um desinteresse por essa deusa, há um desinteresse pela idolatria, porque as pessoas vão sendo chamadas ao evangelho, e ao serem chamadas ao evangelho, elas vão se convertendo, vão tendo um encontro com Jesus. E aí um homem chamado Demétrio, que fabricava ídolos, fabricava imagens, ele se levanta, esse homem se levanta e ele então vai no teatro e ele faz um discurso falando que o apóstolo Paulo representava um perigo que chegou ali às pessoas do caminho, como os discípulos, como a igreja era conhecida ali na cidade de Éfeso, os do caminho. E esse homem, Demétrio, ele se levanta e diz assim: os do caminho chegaram até nós, a igreja de Jesus chegou até nós, o povo de Deus chegou até nós. E eles estão fazendo uma confusão, porque as pessoas agora estão indo atrás dessa falácia deles, estão indo atrás da adoração do Deus deles, estão abandonando a nossa deusa. E aí começou uma confusão ali naquele teatro, e os homens começaram a gritar: salve a deusa Diana, a grande deusa Diana. E se levanta então um homem da cidade, um líder daquela cidade, e acalma aquela situação. Mas o que nos parece é que Paulo, por conta disso, ele sofre uma grande perseguição ali na Ásia, na cidade de Éfeso. Depois você pode ler isso que eu estou te falando, está lá em Atos capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 40. Conta essa história do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, anunciando o evangelho. E ali se levanta uma grande perseguição, uma grande tribulação, ao ponto de Paulo dizer que ele perdeu a esperança da própria vida. João Calvino, o grande reformador, ele disse que Paulo usa nesse texto uma metáfora representando uma pessoa espremida debaixo de um peso esmagador, ou um navio que está afundando devido ao excesso de carga. Preste atenção no que Calvino falou, que Paulo estava se sentindo como se houvesse, quando ele usa essa expressão aqui no versículo 8, a expressão: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação. Essa expressão tribulação que Paulo usa no grego era como se ele tivesse um peso sobre ele, esmagando a vida dele. Ele se vê oprimido, ele se vê esmagado em suas emoções, em sua mente, em seu ministério. Ele acha que o seu ministério vai acabar, ele acha que a morte virá sobre ele. Paulo, ele tem esse sentimento sobre sua vida, ele carrega esse sentimento de um peso esmagador, ou de um navio afundado no fundo do mar. Paulo se sente assim, naufragado, afundado, esmagado pela dor,
pela perseguição dos inimigos do Evangelho, por gente que queria calar a boca do apóstolo Paulo, por gente que queria calar a sua voz. Mas é assim, todo mundo que clama por Jesus ou que clama e fala o nome, e prega e proclama o nome de Jesus, passará por perseguição e por tribulação. Nós não podemos esperar facilidades para a igreja de Jesus. O tempo todo se levantarão contra a igreja, e não espere um governo que facilite a nossa vida. Isso não existe. Quando nós olhamos na história da igreja, nos textos bíblicos, na igreja primitiva, e se você ler também os livros de história da igreja, você verá que não existem governos que apoiarão. Pelo contrário, seremos perseguidos. Quanto mais santos, quanto mais pregarmos o Evangelho, quanto mais dedicados na obra de Deus, mais perseguição haverá, mais tribulação haverá. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está nos ensinando, que ele dedica a sua vida à obra de Deus. E quem dedica a sua vida pode esperar hostilidade do maligno e desse mundo mau. Paulo, ele encara isso. Ele se sente esmagado, como diz João Calvino. Mas o fato, João Calvino diz, dele se sentir esmagado, é obviamente que Paulo não mede a força dele em conexão com Deus. Paulo não se sente esmagado quando ele olha para Deus. Ele está olhando para ele mesmo. Ele está olhando para a situação adversa. Ele está olhando para a tribulação. Ele está olhando para aquele peso esmagador, para aquela perseguição, porque ele sofre perseguição dos cidadãos efésios, mas ele sofre também perseguição dos judeus que ali estavam. Você vê isso no capítulo 20 de Atos. A perseguição é dos gentios e dos judeus. Ele se vê esmagado, ele se vê oprimido, ele se vê naufragado, mas mesmo assim, ele se vê assim, olhando para ele mesmo e para a situação. Não é olhando para Deus, é olhando para ele mesmo. Ele se vê esmagado. Paulo se sente opresso. John MacArthur, um teólogo contemporâneo americano, ele diz que Paulo se deparou com algo que estava além da sobrevivência humana e se via extremamente desencorajado, pois acreditava que isso ameaçava encerrar o seu ministério de forma prematura. Essa tribulação fez com que Paulo achasse que não seria mais possível ele continuar como um missionário, como um pregador, que o ministério dele iria acabar ali, porque ele diz que ele perdeu a esperança da vida. O que Paulo aguardava era a morte. Paulo falou: meu ministério vai acabar aqui, minha história vai acabar aqui, está encerrada. A tribulação foi tão severa, tão pesada, que o apóstolo Paulo diz assim: a minha história acabou aqui, minha vida acabou aqui, meu ministério acaba aqui, meus sonhos ministeriais, eu queria pregar em tantos outros lugares, tudo está acabado, tudo está encerrado. Irmãos, essa expressão que ele usa no grego para dizer perdi a esperança da vida, essa expressão perder a esperança significa literalmente sem passagem, a total ausência de uma saída. Ou como diz no nosso popular, estou sem saída. Paulo se via sem saída diante daquela provação. Quantas vezes nós também olhamos para as nossas vidas, para as nossas lutas diárias, para as nossas angústias diárias, às vezes oramos, clamamos a Deus, né? Tem gente até que jejua, tem gente até que sobe um monte quando está enfrentando alguma angústia. Tantas coisas que fazemos e parece que a angústia não vai passar, parece que não há saída. Nós nos vemos diante sem uma luz no fim do túnel. Paulo se via dessa forma. Paulo se via diante dessa perseguição, que tanto os judeus quanto os gentios fizeram contra ele, emplacaram contra o apóstolo Paulo. Paulo se vê sem saída. Um teólogo chamado Simon Kistemaker, ele sugere 4 possíveis situações
que tenham levado o apóstolo Paulo ao desespero. Então esse teólogo vai dizer que Paulo se desespera possivelmente por 4 situações que acontecem na vida dele. O primeiro motivo pelo qual Paulo tenha se desesperado é o motim que ele sofreu ali na cidade de Éfeso, por causa de Demétrio, como já falei, quando Demétrio convoca todos os artífices da cidade que fabricavam ídolos, convoca a liderança da cidade de Éfeso, e ele acusa o apóstolo Paulo, né, de pregar contra a deusa Diana de Éfeso. Esse motim, esse levantamento desse homem caluniando o apóstolo Paulo e perseguindo o apóstolo Paulo, talvez tenha feito Paulo se desesperar. Um segundo motivo é a luta que o apóstolo Paulo se encontra, a luta contra as feras selvagens. Ele relata isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Ele diz que na Ásia ele lutou contra feras selvagens. Talvez isso o tenha também desestimulado. Um terceiro motivo é o aprisionamento por autoridades romanas. Paulo fala isso aqui no capítulo 11 dessa carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele foi prisioneiro de Roma, né? E uma outra situação que talvez tenha desestimulado Paulo foi um mal físico que o apóstolo Paulo sofreu, é aquele espinho na carne. Esses são 4 motivos que a gente encontra na Bíblia que desestimulam o apóstolo Paulo: a perseguição de Demétrio, a luta contra feras selvagens, o aprisionamento pelas autoridades romanas e esse espinho na carne, essa luta física, né? Que penso eu era uma luta porque Paulo estava ficando cego. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz assim: vede com que letras garrafais vos escrevi. Possivelmente Paulo, que dependia da sua visão para estudar, para pregar, para escrever cartas às igrejas das quais ele pastoreava e tinha plantado. O apóstolo Paulo, ele se vê com esse espinho na carne, porque ele queria voltar a enxergar, ele queria ser curado, mas Deus disse para o apóstolo Paulo não, porque de vez em quando Deus diz não. Deus diz não de vez em quando. E aí a gente percebe essas situações na vida de Paulo e percebe que Paulo se vê esmagado. Esse santo homem de Deus se vê atribulado. Então, se você quer viver piedosamente, se você quer viver uma vida santa, espere tribulações. Mas não apenas tribulações. Juntamente com as tribulações, essas tribulações que fazem a gente até desesperar da vida e achar que a gente chegou no limite, espere que quando nós chegamos no nosso limite, Deus venha nos socorrer. Essa é a segunda lição. A primeira lição é que todo cristão que quer viver uma vida piedosa, santa, enfrentará lutas ainda maiores. E a segunda lição é que quando chegamos no nosso limite, quando achamos que chegamos no fim do túnel, Deus virá nos socorrer. O versículo 9 diz, olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 9. De fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10 diz, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Paulo tem a certeza de que Deus traria o livramento. Apesar dele se desesperar da vida, apesar dele achar que sua vida chegou ao fim, apesar dele achar que o seu ministério acabou, que o seu tempo de pregação acabou, que sua história se findou nessa terra, apesar do apóstolo Paulo pensar tudo isso, brota uma esperança no coração do apóstolo, porque ele sabe que Deus o livrou e o livrará. Então ele sabe que quando ele chega nesse limite, quando ele está no beco sem saída, Deus abre uma porta. Quando ele se vê cercado, ele se vê sem saída, ele sabe que Jesus é aquele que diz lá no Apocalipse, que tem a chave de Davi.
que abre portas diante da igreja. Ele não abre uma porta, diz o Apocalipse, ele abre portas, no plural. Deus provê a saída. Quando não há saída, Deus provê a saída. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a segunda lição que aprendemos. No reformador João Calvino diz que precisamos primeiro morrer para renunciarmos à confiança em nós mesmos. Precisamos ter consciência da nossa fraqueza para pormos nossa confiança no poder de Deus. Precisamos primeiro nos desesperar de nós mesmos para depois pormos nossa confiança em Deus. Traduzindo o que Calvino disse, ou simplificando o que o Calvino disse, precisamos experimentar a nossa incapacidade diante das nossas lutas. Precisamos encarar a nossa pequenez diante dos desafios que enfrentamos. Precisamos encarar as nossas impossibilidades diante das tribulações e das lutas que enfrentamos, porque só quando reconhecemos que somos pequenos, só quando reconhecemos que somos incapazes, abrimos espaço para o mover de Deus. Abrimos espaço para que Deus trabalhe. Quando é que Deus trabalha? Quando é que Deus traz o livramento? Quando é que Ele abre a porta? Quando reconhecemos que não podemos. É como diz no Salmo 46, versículo 10. Ele diz assim, eu gosto da versão NVI que diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus, ou aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando é que eu vejo a grandeza de Deus diante dos meus dilemas, diante das tribulações que eu enfrento, das perseguições que a igreja enfrenta? Quando eu entendo que é Deus quem resolve, quando eu entendo que é Deus que abre portas, quando eu entendo que é na força de Deus. Por isso, Paulo diz aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no poder de Deus que vencemos as tribulações. Se existem tribulações quando nos santificamos, sim, existem. Então isso significa que eu não vou me santificar, que eu vou ser um crente meia boca, que, como diz o pastor Vanderlei, eu vou ser aquele crente que vai chegar no céu cheirando a inferno, cheirando a enxofre. Eu vou ser um crente muquirana, sem vergonha. Não, eu vou ser santo, eu vou me santificar, eu vou me consagrar a Deus, eu vou cada vez mais aumentar o nível de entrega, de rendição a Deus, de consagração a Deus, sabendo que as provações virão, mas junto com elas virão o escape. Junto com as provações virá o escape e a salvação de Deus. Amém? Glória a Deus. Paulo sabe disso. Paulo entende isso. A expressão que ele usa aqui no versículo 9 é expressão ao ponto para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscitou mortos. Ele confia no Deus que ressuscita mortos. Ele confia no Deus que está acima de qualquer situação. Ele confia no Deus que opera o impossível diante das nossas impossibilidades. Ele sabe disso. Em Atos capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo era prisioneiro de Roma e que ele está indo para Roma num navio. Aquele navio, ele passa por um naufrágio no meio do mar, porque no meio do mar, aquele navio se depara com um tufão de vento chamado Euroaquilão. Paulo diz que ali ele, os prisioneiros que estavam naquele navio, se desesperaram da vida. Eles achavam novamente que iriam morrer. Olha aqui, novamente, Paulo passa por outra tribulação que o leva a se desesperar da vida. E aí Paulo, então, no meio daquela situação, diz Lucas, em Atos capítulo 27, que passado 10 dias do jejum, Paulo se levanta e diz assim: pessoal, vamos comer pão, vamos comer. Estava todo mundo desesperado, jogando a bagagem para fora do navio, todo mundo achando que ia morrer, mas o Paulo se levanta e diz assim: gente, vamos comer. Vamos fazer uma refeição, já tem 10 dias que a gente não come.
E todo mundo fica assim parado, olhando para o Paulo, pensando, não é possível, esse cara deve ser um retardado mental, não sei, não estou entendendo o que passa na cabeça desse prisioneiro, desse tal de Paulo. E Paulo diz assim, não, vamos comer. Fica tranquilo, gente. Fica tranquilo, porque o Deus a quem eu sirvo, ontem à noite me enviou um anjo e ele me disse, Paulo, você vai chegar em Roma, porque importa que você chegue diante do imperador romano e dê testemunho da minha palavra, e todos aqueles que ficarem com você no barco não vão se perder. O apóstolo Paulo passa por essa provação, mas ele sabe que Deus é o Deus que dá livramento. Quando chegamos no nosso limite, quando tudo parece perdido, Deus nos dá um livramento. A terceira lição para a gente concluir nessa manhã. Primeira lição, quanto mais consagrado você é, níveis mais profundos de batalha e de provação você enfrentará. Mas juntamente com ela, com essas tribulações, virá o escape de Deus. Porque quando achamos que chegamos ao fim, que é o fim da nossa história, Deus então intervém e vem nos socorrer. Em terceiro e último lugar, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. É essa lição que a gente aprende com o versículo 10. O versículo 10 diz, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Chamo sua atenção para as expressões de Paulo. No versículo 10, as expressões são livrou, livrará, continuará a nos livrar. Ele nos livrou no passado, livrará no futuro, livrará no presente e continuará. É uma ação contínua. Deus sempre nos trará livramento, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Paulo sabia que seu Deus era o Deus de Abraão, que fez uma promessa a um casal de homens, um homem e uma mulher já idosos. E essa mulher, não obstante a ser idosa, era também impossibilitada de gerar filho, ela era estéril. Mas sabe que Deus curou aquele ventre e que dela saiu Isaque, o filho da promessa. Paulo sabe também que seu Deus é o Deus de Jacó, o Deus que transformou a vida de Jacó. Sabe também que esse mesmo Deus é o Deus, aleluia, que visitou seu povo no deserto e que abriu um caminho no mar, fez esse povo passar pelo mar de pés enxutos. Paulo sabe que esse Deus é o Deus que livrou no passado, era o Deus que livrava no presente e que livraria ele sempre que fosse necessário. Você pode contar com Deus, porque ele nunca falhou e nunca falhará. Nessa manhã, minha reflexão, eu te convido a pensar nisso, meu irmão, minha irmã. Deus é o mesmo de ontem. O que ele fez no passado, ele ainda pode fazer. Pastor, mas eu estou com uma impossibilidade. Diante de Jesus de Nazaré não há impossibilidade. Mas pastor, o médico desenganou, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Mas pastor, você não conhece o nível de lutas que eu estou enfrentando? Não conheço. Mas eu conheço Deus que lutará por você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe sua vida. E eu queria concluir dizendo para você o seguinte: sempre passaremos por lutas e provações. Algumas lutas serão mais brandas, outras serão desesperadoras. Sempre passaremos por tribulações. Quanto mais
a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente amadurece espiritualmente, quanto mais conhecimento bíblico, quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais Deus se revela a nós, quanto mais Deus se revela a nós, níveis mais altos de lutas, sofrimentos, angústias, perseguições enfrentaremos. Mas juntamente com essas lutas, devemos esperar com confiança no Senhor, colocar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele trará o escape, porque Ele é o mesmo de ontem, é hoje e será eternamente. Paulo achou que sua vida tinha chegado ao fim, mas Deus disse assim: ainda não é chegado o fim. Eu queria dizer para alguém nessa manhã, eu não sei quem é, mas ainda não é o teu fim. Tua história ainda não acabou. A nossa história só finda quando o propósito de Deus finda na nossa vida. É uma frase linda que eu li no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: Ele é o Deus que livrou os seus filhos ontem, livra hoje e o livrará no futuro, até que seus filhos tenham cumprido o seu propósito aqui. Vou ler de novo a frase, é impactante. Frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é o Deus que livrou seus filhos ontem, livra hoje e o livrará no futuro, até que seus filhos tenham cumprido o seu propósito aqui. Deus tem um propósito para você. Enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, você viverá aqui nessa terra. Sua vida não chegará ao fim. Enquanto o propósito de Deus aqui para você nessa terra não se cumprir. Portanto, talvez você esteja pensando agora: é o meu fim, já acabou, não tem jeito. Não, tem jeito sim. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu queria orar por você que talvez esteja passando por um momento tão difícil, além das crises, né, que a gente vive na área da saúde, né, a crise econômica. Talvez você esteja vivendo uma crise sua interna, uma luta sua pessoal. E talvez você esteja pensando assim: é o fim. Eu quero orar por você e dizer para você: se o propósito de Deus ainda não se findou para você aqui nessa terra, sua vida não pode se findar aqui. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque o cristão vive para a glória de Deus. E até que se consuma aquilo que Deus descreveu para nós, nós viveremos aqui. Queira o inferno inteiro, queira o diabo, queira os inimigos do evangelho, queira aqueles que perseguem a igreja, perseguem os cristãos, queira quem quiser se levantar contra nós, até que o propósito de Deus tenha se cumprido na nossa vida, nós continuaremos vivendo nessa terra e viveremos para a glória de Deus, uma vida de consagração e de entrega total ao Senhor. Por isso eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, muito obrigado por esse momento de louvores, momento de meditação na Tua Palavra. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesse momento. Eu sei que a crise está aí, há uma crise comum a todos os seres humanos, não só os brasileiros, mas a todos os seres humanos. Há uma crise comum a todos, é a crise dessa pandemia e também a crise econômica a qual temos sido submetidos. Mas há também as crises internas. Há pessoas que estão enfrentando lutas, Senhor, que estão desesperadas da vida. Tem pais de famílias que ficaram desempregados e que talvez estejam pensando em dar um fim na sua vida. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra chegue até eles.
chegue a tua palavra. Se não chegar essa, que chegue a palavra de algum irmão, de algum pastor, mas que a tua palavra chegue até os pais desesperados, que a tua palavra chegue até as mães desesperadas, que a tua palavra chegue às famílias enlutadas, que a tua palavra chegue a todos que estão passando por sofrimento, por aflição e por dor nessa manhã. Que o Senhor se manifeste, que a palavra do Senhor chegue até essas pessoas, que o Senhor use teus filhos, use tua igreja, Senhor, para alcançar aqueles que estão em sofrimento nesse momento. Essa é a nossa oração, Pai. Oramos para que nós, cristãos, sejamos encorajados. Essa palavra não é para nos desencorajar a buscar a santidade. Não queremos, sim. Eu oro para que haja no nosso coração o desejo de consagrar cada vez mais a nossa vida ao Senhor. E que por mais que as lutas sejam mais intensas, nós sabemos também que as vitórias serão ainda maiores, porque o que está reservado para nós, a ferrugem não pode corroer, a traça não pode corroer, Senhor, o tempo não pode gastar, o vento não pode levar, porque o que está preparado para aqueles que te amam são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Tu tem para nós a coroa da vida. Glória ao teu nome. Nós te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, essa palavra é para te encorajar. Essa palavra é para dizer para você: persevere, santifique sua vida, consagre sua vida a Deus. Porque se as lutas são grandes, maiores ainda serão as vitórias. Não há vitória sem luta. E não há recompensa maior do que a que te aguarda na glória. Em breve estaremos juntos, onde o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. E ouviremos a doce voz de Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado. Então lá receberemos a coroa da vida. Persevere, ande em santidade, consagre sua vida a Jesus a cada dia mais. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e um bom domingo abençoado. A paz de Jesus a todos. Queria falar que logo mais às 19 horas teremos a nossa live com o pastor Vanderlei na fanpage IEC de Vila Norma, então você não pode perder, tá bom? Um beijo no coração. Queria chamar aqui as crianças. Cadê as crianças? O pessoal tá pedindo para dar um tchauzinho. Sarinha tá vindo aqui. Sarinha e Ana Júlia. Hoje a gente gravou aqui da casa da minha cunhada e do meu cunhado. Dá um tchau, gente. Beijo. Manda beijo. Fala, bom domingo, gente. Bom domingo, gente. Valeu, gente. Tchau. Bom domingo para todos. Deus abençoe. Renata deu um tchau lá da cozinha, gente. Vocês ouviram aí? A paz de Jesus. Você que esteve com a gente aí, tá? Deus abençoe você. Abraços.